Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai Para nós e livrai o Brasil do comunismo. Nossa Senhora de Fátima. por nós. Então nós temos a alegria de ter aqui um conferencista muito especial, que não só no Brasil, mas ele há anos mora na Europa. Foi meu colega de trabalho lá em Roma durante alguns anos. Verdade. Aliás, da França também, né? A França, né? Ele se tornou um conferencista europeu. Ele dá conferências em 6 idiomas da Europa. Já esteve na África, já esteve também na Ásia, Cazaquistão, Quirguistão. Quirguistão. Pediria aos senhores aí que pudesse aproveitar bem da presença dele aqui, da palestra dele, e depois perguntarem, conversarem com ele o que quiserem, que ele tem elementos para nos dizer. Talvez uma das pessoas mais bem informadas da nossa associação, que é uma associação mundial. Então, uma palavra, o doutor Nelson Ribeiro. Tá, muito obrigado, Sr. Paulo. Mato-grossense de nascimento, educado no Rio, anos em São Paulo, né? E mais de 30 na Europa, mais 40, não? 40 anos. A maior parte da 40 minha vida anos. agora já foi na Passou Europa. Na Europa, Mas, então, bem-vindos, agradeço a presença de todos. E vou falar sobre uma das nossas ações na Europa, em particular na Itália. Porque esta associação, o nome em italiano, Luce Sull'Est, quer dizer a luz, né, que é projetada no leste europeu. E não é, evidentemente, a única atividade que nós temos na Europa. Há dois aspectos que, para nós compreendermos melhor isto, é o seguinte. O comunismo, todos nós conhecemos, violento. O comunismo matou enormemente. Tem já uns mais de 10 anos, saiu o livro negro sobre o comunismo, acho que muitos daqui viram. Ali eles dão 110 milhões de pessoas, mas foi mais. Só na China, uma quantidade enorme. Não só mortes, mas tortura, campos de concentração, fome. A Ucrânia, que agora está em todos os jornais, eles mataram, e a maior parte católica, de fome. Foi uma coisa horrorosa. Houve uma projeção na Catedral de Viena, eu fiquei surpreso, de um filme, um filme documentário sobre a fome na Ucrânia. As famílias recolhidas iam morrendo aos poucos, as crianças que pediam mamãe, a mãe não tinha o que dar, nada, absolutamente nada, porque o Stalin cercou aquela região de tropas que matavam, que atiravam em quem quisesse sair, e eles tirou toda a produção de comida, sobretudo o trigo. Ele precisava muito de dinheiro. A Rússia, nós sabemos, toda a vida foi pobre, porque o comunismo é incapaz de produzir. O comunismo jamais foi capaz de organizar economicamente um país. Ele é uma obra destrutora por excelência. Bom, hoje Stalin tirou, sobretudo o trigo. As terras na Ucrânia são muito férteis e vendia esse trigo na Europa e os europeus compravam, sabendo que custava a vida daqueles que tinham produzido. E que a morte de fome. Sobretudo as crianças que não entendiam, iam aos poucos desfalecendo, caindo, sem forças, os velhos morriam. Num dos filmes, documentário, foi projetado na Catedral de Viena, que eu estava lá para ver. Então, entram os soldados
para pegar os corpos que tinham morrido nos últimos 2 dias. Levavam os corpos e jogavam em cima do caminhão, junto do caminhão. Numa das camas, coberta, um frio terrível. Um frio, tem 20 graus abaixo de zero, é normal. 30 graus abaixo de zero, é todo ano que eles têm em certas regiões. E uma mulher coberta, e disse, não, eu estou viva. Um soldado olha para o outro e diz, não, vai assim mesmo, assim a gente não precisa voltar aqui depois da manhã. Pegam ela. Isso é um documento passado na catedral. Quer dizer, este é um dos exemplos que eu dou da necessidade que o comunismo tinha de matar, de sangue, de terror. Aliás, a Revolução Francesa, a mesma coisa, a Revolução Protestante, a mesma coisa. Eles têm necessidade de vítimas. Bem, nós, aqui no Ocidente, graças a Deus, e no mundo em que não existia o comunismo, a nossa frieza em relação a eles era muito grande. Nós deveríamos, ao saber disso, nos mobilizar. Mandar, não adiantava mandar comida. Tudo que mandasse, comida, dinheiro, ficaria nas mãos do governo. E seria mais um motivo, mais um instrumento de opressão que o governo utilizaria. Era preciso uma pressão diplomática muito grande e, se possível, até mesmo militar. Isso não havia. Nós aqui não queríamos nem pensar naquilo e deixava correr. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira passou a promover no Brasil as missas pelas vítimas do comunismo. Porque no resto do mundo as vítimas do comunismo eram esquecidas. Não se pensava nelas. E eles sabiam disso. Os comunistas não. Os que estavam nos países comunistas, as vítimas do comunismo, ficavam sozinhas e sem esperança. Não tinha ajuda. Absolutamente. Na Hungria, em 1956, os americanos tinham uma Rádio América, tem a impressão, cuja sede era em Munique, na Alemanha, mas que irradiava especialmente, o Munique já estava próximo da fronteira russa, que irradiava especialmente para os países comunistas. Eles prometeram, resistam, aguentem, nós não vamos deixar vocês sozinhos. E houve aquela levante contra os russos na Hungria. Cardeal Mindzenski, um grande herói, foi preso, e eles nos contaram depois que eles ficavam com dor de pescoço esperando os aviões americanos virem para ajudá-lo, seja com armas, seja bombardeando os fortes comunistas, seja dando comida para eles, e nunca vieram. E nunca vieram. 56, muitos aqui já eram nascidos. Assim era a opressão existente nesses países. E nós, evidentemente, enquanto cristãos, nós absolutamente não queríamos isso. Então, este é um fundo de quadro de nossa campanha, é o abandono em que eles se encontravam. Pior, em 1972, 73, os Estados Unidos vendiam trigo para a Rússia, 30 milhões de toneladas de trigo. Não é grande coisa, não é, mas era para aplacar a fome de uns poucos que nós acabamos sabendo que eram do exército russo, que eram dos administradores russos, que eles mesmos passavam fome porque o país não produzia. Tá certo? Os americanos levavam não deviam fazer isso, o professor Plínio escreveu vários artigos contra isso, nós não podemos alimentar os comunistas, eram embarcados em trens velhos. Eles diziam, a plantação de trigo que mais dá resultado aqui é ao longo da linha férrea, porque os vagões furados, aqueles grãos iam caindo e depois brotavam, depois nasciam. Essa era a plantação produtiva de trigo que eles tinham. Um líder que nos visitou em São Paulo, um líder anticomunista,
alto, grande, origem africana, da Jamaica. Ele contava a história, todos, de 4 em 4 anos, eles se reuniam, os chefes, os administradores regionais, para o plano quinquenal, de 5 anos. Mas a reunião era de 4 em 4 anos, porque tinha que analisar como tinha sido o ano anterior e projetar os próximos 5 anos. E a análise de como tinha sido a produção dos 4 anos anteriores era nula, não tinha produção nenhuma. Então, aquelas desculpas, foi a tempestade, outra foi a neve, outra foi o gafanhoto que bateu. E tinha um deles lá que levantava a mão e disse assim, por favor, falava com o chefe comunista, o que aconteceu com o nosso plano? 4 anos, 5 anos não deram certo? E o sujeito embaraçado para responder isso aqui não tinha como... 4 anos depois, mais ou menos o mesmo resultado, o sujeito levanta a mão, o que aconteceu com o nosso plano, que nós trabalhamos tanto nele, etc. Na terceira vez, silêncio na sala. Ninguém fez nenhuma pergunta ao coronel da KGB que dirigia a reunião. Mas um outro levantou e disse, o que aconteceu com aquele que fazia as perguntas a respeito? Morreu. Não tem. Então, caída a cortina de ferro, nós, sobretudo o doutor Plínio, não queria deixar de socorrer essa gente. Não queria deixar de estar... Marcarmos uma presença lá. Ora, dinheiro, nós não podíamos... Eles são pobres, eles não têm o que comer. Eles não têm o que comer. Era preciso pedir milhões. Isso não está ao nosso... Qual é a nossa surpresa? É que os católicos, veja, os católicos que tinham resistido, quase que eu diria, debaixo dessa neve que os senhores viam, e católicos da Sibéria, inatingível, muito longe, era onde o Stalin mandava os degredados, tá certo? Porque eles acabavam morrendo de frio e de abandono, sem remédios, sem assistência nenhuma. Na Sibéria, eles passavam nos escrever, disseram, olha, nós não temos o que comer nem o que vestir. Não nos mande nem dinheiro nem cobertor. Nós queremos livros de missa, nós queremos o catecismo, nós queremos o rosário, nós queremos estátuas de Nossa Senhora, porque há 70 anos nós não podemos rezar. E mantiveram a fé, tá certo? Como puderam, escondidos, sem sacerdotes. Quando aparecia um sacerdote, eles tinham que atravessar, se era inverno, atravessar a neve, 10 quilômetros, 5 quilômetros, para ser escondidos, assistir a missa e voltar. E transmitiram para os filhos essa fibra que eles tinham. Bom, quando, em 1990, estava Gorbachev no poder, ele facilitou a entrada na Rússia, a entrada de estrangeiros na Rússia, na Lituânia, e nós, então, deu um simulacro de liberdade para a Lituânia, e o professor Plínio, então, lançou uma campanha em todo o mundo pedindo assinaturas, que era um abaixado dirigido ao Gorbachev, dizendo dê liberdade ao seu povo. Que cesse a opressão que vem sendo exercida. Então, todas as TFPs do mundo, talvez fossem 20, 23, coletaram firmas, 5 milhões de assinaturas. Cada assinatura correspondia a um habitante do país. Tá certo? Eles tinham 5 milhões, um país, a Lituânia, um país báltico, e nós fomos entregar estas assinaturas. Fomos até Moscou, uma delegação, então nós fomos e entregamos.
Um jornal francês, quando a nossa delegação foi, era um perigo ir naquela época, então. Porque se um brasileiro sumisse lá na Rússia, quem ia achá-lo? Como é que a gente podia fazer? Havia a possibilidade de entrar, mas muito limitado. Muito limitado. Mas de fazer uma perquisição lá dentro, de ter um advogado. Aliás, a Rússia não tinha advogados. Era um totalitarismo. Um advogado que fosse fazer contra o governo um processo para que devolva essa pessoa que apareceu onde está, era uma impossibilidade. Esse é um jornal francês, é o jornal francês de maior tiragem, não é o mais importante, mas é o segundo jornal francês, Figaro. KGB passa recibo em 1990. Pode ler lentamente. Sob instruções de Michael Gorbachev, assinala o Le Figaro de Paris, de 13 de dezembro de 1990, Vladimir Khrushchev, chefe da KGB, a temível polícia política soviética, declara pela TV de Moscou, em 10 de dezembro, quando a delegação das TFPs ainda se encontrava na capital russa, que, abre aspas, não tolerará a ingerência dos nossos assuntos internos, desses organismos e grupúsculos que, no estrangeiro, moveram durante décadas e continuam a mover uma guerra secreta contra o Estado soviético. Somos nós que fazíamos guerra contra ele, os outros. Então, nós nos assustamos muito com isso, porque a delegação já estava de partida, a nossa delegação. Eu vou mostrar a foto daqui a pouco. O Dr. Plínio pensou em cancelar a ida a Moscou. Disse, se eles são presos lá, acabou. Ninguém vai chorar porque 10 brasileiros, eram 2 ou 3 brasileiros, os outros não eram brasileiros. Ninguém vai chorar aqui no Brasil porque eles desapareceram. Bom, é o símbolo da nossa associação. Esse anjo está em São Petersburgo, na praça em frente ao Palácio de Inverno do Czar, no tempo, muito alto, ele se eleva, e lá ficou mesmo durante o período comunista. O anjo que segura a cruz, eles não tiveram coragem de demolir. E lá, bom, aqui, isso foi o início, veja, nós levamos Nossa Senhora, olha o símbolo comunista que lá estava ainda. Não era possível eliminar tudo. Mas esses sacerdotes, eles nos pediam, dizendo, não nos abandonem, não nos deixem, porque eu fui a 2 países ex-comunistas, a Alemanha Oriental, que era comunista, e o Quirguistão, como eu disse. No Quirguistão, o Vaticano mandou um enviado fazer um estudo de como eram os católicos lá. Se havia igrejas lá, quantas igrejas havia. O enviado do Vaticano fez um relatório de volta para Roma, dizendo o país não tem interesse para a Igreja Católica. Como não tem interesse? Nosso Senhor disse, ide pregai a todos os povos. Como não tem interesse? Disse, nós vamos para o Quirguistão, nós vamos em toda parte. E este é um sacerdote russo, que logo que foi possível, nós pedimos, ele pediu que fosse a imagem de Nossa Senhora. Então, ela foi, acho que aparece escrito isso, foi na Sibéria. A Sibéria no inverno, para nós, não dá para ir lá. São temperaturas menos 30, menos 40. Nas janelas, os vidros, aí eles arrebentam com o frio. Para ter luz, então, eles põem aquela resistência que tem dentro do ferro elétrico, como chama? Mica, não sei. Mica. Né? Ali deixa filtrar a luz, não é transparente, mas ela resiste, porque eles precisam de luz também. O sol brilha pouco tempo durante o dia. E o aquecimento é muito difícil e muito caro, custa muito caro. Assim, o nosso símbolo está lá, luz sobre o leste, e
essa das primeiras viagens, que se não a primeira viagem que foi. E a surpresa foi muito grande, porque o povo vinha. Olha como são sofridos, a seriedade, não é que ele tem. Olha este senhor aqui, hoje, gente que eles podiam aguardar a morte a qualquer instante. Bate a polícia na porta e diz: o senhor está preso. Ele foi preso e sumiu, nunca mais aparece. Gente que comia, eles comiam a mesma comida o ano inteiro, umas raízes que eles tinham lá, que sim, chegava a carne de porco, mas poucas vezes aquilo chegava. Trigo, muito pouco. É interessante, nas primeiras viagens, a gente nota, olha, a apreensão que existe, ainda uma certa desconfiança de tudo, porque eles não podiam confiar sequer nas pessoas da própria família. Se um filho acusa o pai de ser contra o regime comunista, esse filho é promovido, ele vai ter um bom emprego, o pai vai ser condenado. Mas o filho ele é muito bem visto aliás, vou voltar, pelo regime. Olha, as crianças puseram a roupa da Sibéria, aliás, esse é na Ucrânia. Esse é na Ucrânia. As roupas não são tão diferentes. E na Ucrânia, por serem católicos, agora, mesmo nessa guerra, o Putin, no início, Putin é o dirigente russo, e em janeiro do ano passado, 2022, ele disse: nós queremos ver se agora nós acabamos com o catolicismo na Ucrânia. Porque é o catolicismo que impede que os russos, que não são católicos, dominem o país. Então, uma das intenções é acabar com o catolicismo na Ucrânia. São declarações que nós vimos em jornais europeus. Bom, o que fazer com eles? Foram os membros da TFP na Itália que decidiram isso. Vamos ver como é que o italiano reage, porque o italiano tem um espírito missionário bastante pronunciado. Desde os tempos de Marco Polo, Marco Polo não foi à China nem à Índia para fazer apostolado, mas para conhecer outros povos, para ter contato com eles, para ampliar os conhecimentos humanos da Itália. E não foi à toa que a Providência escolheu Roma como sede da Igreja Católica, porque em peregrinação todo mundo vai lá. E o italiano, a gente chega pedindo uma informação para ele, no italiano muito quebrado, sem a gente poder falar de ele nem pergunta: você de que país é? Existe a Itália e o mundo. Todos que vierem aqui nós recebemos bem, porque são peregrinos e nós devemos tratá-los bem. Assim são eles. Então nós apelamos através de... Conhece a expressão em inglês mailing, mandar o mailing? E a resposta foi muito simples: mandaram donativos. Nós dissemos: nós queremos socorrer esse povo. E no início não era para mandar objetos ainda. Nós tínhamos que falar de Fátima, porque Fátima mencionou a Rússia. Eles precisam saber que o país deles está nos lábios de Nossa Senhora e nas intenções de Nossa Senhora. Então foram mandados... famílias italianas assinaram um cartão postal escrito em russo, naturalmente, e esses cartões foram mandados para a Rússia, para os endereços que nós tínhamos da família. Olha, as respostas, e punha o telefone nosso, para eles telefonarem custava muito caro. Teve um só dia que no nosso escritório, montamos um escritório com grande dificuldade, vou dizer por quê, todos os empregados tinham que ser russos. Esse escritório estava na França, tá certo? Mas com russos que tinham vindo recentemente da Rússia. O comunismo
a ausência da prática religiosa tirou deles o senso da virtude. Por exemplo, roubo não é roubo para eles. Eles não têm a noção de uma infração moral se eles roubam. E tirou. Bom, se a pessoa, você pegou isso de mim, tá bom, filho, ele entrega na hora. Tá certo? A mentira é habitual. Teve um empregado que um dia disse, olha, Russo, eu peço para não vir aqui 3 dias porque minha mãe morreu. Gente, tá certo, mandamos flores, isso aqui. 3 meses depois ele disse, olha, eu peço 3 dias de folga porque minha mãe morreu. Eu disse, mas como? Morreu. Nós pegamos com a mão o horror moral do que é o comunismo. Quer dizer, não é... Acontece o seguinte, o medo e a privação dos bens destrói a psicologia de uma pessoa. O seu vizinho pode te denunciar. Amanhã talvez eu não encontre batata para comprar nem mandioca. Isto durante 70 anos degringola uma pessoa. Degringola uma... O professor Plínio dizia, não há, hoje, depois da queda da cortina de ferro, não há uma opinião pública na Rússia, há uma massa humana, uma pasta humana como dessa do pão que a gente amassa antes de ir para o forno. Aquilo gira de um lado, gira de outro, não tem fixidez. Tá? Pelo horror com que eles eram nazistas. A gente vê as Hitler, eles não mataram a família do czar. Por que mataram a família do czar? O czar era um mole. O czar não fez nada de violento contra ele. Foi preso, ficou preso. Um certo dia, o menino, as moças, as filhas, brutalmente. O mundo tinha oferecido para recebê-los, porque eles eram parentes da nobreza europeia, tinham que ser mortos. Quer dizer, está na índole do comunismo o terror, o fato de amedrontar os outros. Recebemos, então, donativos na Itália e começamos a mandar imagens para lá. Perdão, a mensagem de Fátima, antes de tudo, a primeira edição que nós fizemos foi de 70 mil, 80 mil, até o momento em que fizemos 1 milhão de livros em russo, de Nossa Senhora de Fátima. E uma alegria muito grande para nós. Nossa Senhora falava na conversão da Rússia, nós dizíamos, quem sabe não sai daí a conversão da Rússia. 1 milhão de livros gratuitos, evidentemente, eram pagos pelos donativos italianos, pela doação. E através dos livros, o que acontece, Nossa Senhora fala no terço, para rezar o terço, passaram a pedir terço. Nós então tivemos que falar com as fábricas de terço para produzir terço em quantidades de 1 milhão também, para mandar para lá. Com isso, eles se abrem, começam a pedir catecismo e assim por diante. Quer dizer, eles tinham sede da religião, mas não tinham a possibilidade de praticar a religião. E fazemos viagem, um carro, uma van ou uma Kombi, naquele tempo, com 9 pessoas, às vezes 12 pessoas, que fazíamos visitas na época em que tinham festas nacionais. Eram festas deles, nós íamos. Porque eles começavam a ressuscitar os santuários. A estrutura religiosa que eles tinham, quer dizer, paróquias, seminários, casas paroquiais, eram de antes da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, paupérrimo, muito pobre. Começamos, então, a mandar dinheiro para eles para terem bibliotecas. Eles leem muito. E tinham sede, porque em 70 anos eles só liam o que era publicado pelo Partido Comunista. Essa era a única leitura que eles tinham. Portanto, era controlado e repetido continuamente, as mesmas espécies de notícia, a mesma insistência, o mesmo amedrontamento em relação a eles, porque era necessário isso. Então, foi crescendo da mensagem de Fátima
para as imagens de Fátima, que nós mandávamos em tamanho, mas em geral assim, nós vemos fotografia das imagens de Fátima para o terço, outros objetos de culto, a Sagrada Escritura também mandava. Portanto, era um novo campo de ação que se abria, eram livros de piedade, e livros espirituais e objetos de piedade. E o medo foi sendo substituído por uma confiança que tinha. E essa confiança, nós falávamos sobre isso com eles e fez com que eles pedissem um livro, talvez conheçam, o Livro da Confiança, de um sacerdote francês, Saint Laurent, o padre de Saint Laurent. Então nós fomos à Croácia, Albânia, Bósnia, Ucrânia, muito. A Ucrânia nós fomos muito porque o catolicismo é forte na Ucrânia. Polônia, nem se fala. Eu mesmo fui várias vezes à Polônia, já sob liberdade. Lituânia, Letônia, Geórgia, era uma república soviética, e a Rússia europeia e Sibéria. Rússia europeia e a Sibéria, que não é europeia, é asiática. Nós íamos lá, passávamos tempo com eles, e há duas coisas. Eles nos olhavam como se vissem pessoas que vinham de outro planeta. Eles não conheciam, porque ou eles tinham contato com gente do governo, que era rígida, severa, tinha aqui, habitualmente por medo neles, tá certo? Ou pessoas que não diziam nada. Era muito difícil dizer qualquer coisa. Perguntar, você é católica? Era um perigo. Era um perigo, essa pergunta. Bom, e nós olhávamos para eles como se eles fossem animais raros também. E, coitados, eles sabiam disso. Porque tinha ficado essa marca da humilhação, do sujeito comprimido, tá certo? Da pessoa que não pode pensar livremente, não tem liberdade, tem medo de ficar em casa com os seus. É infernal. Isso, é bom a gente ter isso em mente, porque talvez nós estejamos sendo conduzidos agora por uma situação assim. Na Venezuela, nós temos muitos amigos venezuelanos, alguns escaparam e estão na Europa. Atualmente no Brasil, creio que não tem nenhum, mas na Europa nós temos dois ou três. Eles dizem, na Venezuela vive muito bem quem está de acordo com o chavismo, quem está de acordo com o Maduro. Esse tem emprego, tem dinheiro, ele arruma. Os outros não. E os católicos? O clero passou para a esquerda há muito tempo, como nós vimos aqui. É uma coleção de Dom Helder Câmara, de Dom Pedro Casaldáliga, de Dom Pelé. Certo? Não fale, você não... Na Polônia era assim também. Na Polônia era assim, quem estava de acordo com o comunismo podia viver. Quem não estava, passava mal, era perseguido. Então, na Sibéria, um pouco a fisionomia que eu mostrei antes, né, mostravam esse... Aqui está escrito 20 anos, mas este ano são exatamente 30 anos. Eu estou mostrando essas fotos porque foi um livro, não um livro, um folheto, que é esse que está aqui, especial, contando como nasceu e como se desenvolveu no início a nossa associação. Bom, os problemas aumentavam. Por que aumentavam? Era um horror nesse país o aborto. O aborto era na Polônia, na católica Polônia, o aborto era livre, o governo pagava, não tinha limites para se ver. E isto fazia parte da revolução cultural, quer dizer, entrou na cultura deles.
O aborto é uma coisa normal. O clero não podia falar. O clero não podia... A Rússia, hoje em dia, a Rússia tem uma diminuição de população imensa todo ano. Todo ano a população russa diminui. Eu li uma reportagem de uma cidadezinha, os senhores vão achar que eu estou mentindo. Uma cidade que foi abandonada, tinham 6 habitantes nessa cidade, 6 habitantes. E um jornal alemão foi entrevistar os seis habitantes. E 3 desses, aí tem um médico, não tem administração nenhuma, não tem prefeitura, não tem polícia, não tem nada. Tem um médico que mora lá, tem um outro que vende as coisas para comer, padaria, isso, aquilo, essa. E os 3 jovens disseram, olha, nós até que estamos satisfeitos, porque nós temos uma discoteca, mas o problema é que nós não temos uma clínica de aborto aqui. 6 pessoas. E eu guardei esse aí. Veja como entrou na cultura dele. O aborto, você diz, eu não tenho clínica, eu não posso praticar aborto, é como dizer, não tem pão para mim. Quer me incriminar porque eu preciso comer pão? Não pode. Para nós medirmos o horror, essa é a liberdade que eles conhecem. E é preciso com que eles fazem isso. O que aconteceu? O Stalin acabou com o casamento. O casamento significa quando há 2 uniões, eles comunicam no órgão, digamos, na polícia, olha, fulano e fulana passam a viver juntos, o endereço é tal. E acabou. Esse é o casamento. Se 3 dias depois querem separar, eles vão lá e dizem, ó, separamos. Já não estamos, eu não estou lá, já é outra junção. Isso favorece o aborto, evidentemente. A situação não tem família. Vai ver em frangalhos. Aliás, a primeira tentativa do Stalin, que foi posta durante uns 2 anos em uso, e brasileiros foram para lá do tempo do Luiz Carlos Prestes, era que não era união livre, nem sequer comunicação à polícia. Agora, deu um tal caos, naquele tempo, 1920, 1921, 22, não tinha os anticoncepcionais como tem hoje, começaram a nascer crianças que não tinham pai nem mãe, porque o pai não recusava, não queria. E aquilo deu uma revolta, que ele teve que voltar atrás e estabelecer como que algo à moda de um casamento, que é essa comunicação. Então, o que nós fazíamos? Nós, felizmente, o administrador apostólico de Moscou, Monsenhor Konduchevsky, era muito amigo nosso. Por quê? Nós financiamos a biblioteca do seminário, a abertura de 3 seminários. Nós não pagamos tudo. Tá certo? O dinheiro que nós pedíamos na Itália. Tá certo? Passamos a pedir na França também um pouco. Mas o italiano, nesse ponto, é extraordinário, como eu já disse, pelo sentimento missionário que ele tem. Então, a biblioteca, foram esses 3 seminários e 1 ou 2 igrejas. Tá certo? Os ortodoxos não católicos, eles são de uma preguiça, eles vivem, olha, parece o nosso aqui com 51, tá certo? Ali é uma instituição. Depois eu conto outras histórias engraçadas a esse respeito. Não fazem nada. Fazem nada o que quer dizer? Eles não têm catecismo, escola de catecismo. Eles não têm hospitais, olha. Infelizmente, na crise da igreja hoje em dia, as freiras desapareceram mas a Santa Casa? A Santa Casa, eu fui tratado em Mato Grosso e em Santa Casa. São Vicente de Paula fundou as Irmãs de Caridade, que tinham aquele bonito chapéu, né, muito bonito, e era uma beleza. Em Mato Grosso, eles estavam em Mato Grosso, tinham escolas em Mato Grosso, e algumas delas eram francesas. Agora, imagina o privilégio que é para aqueles índiozinhos de Mato Grosso,
ter uma professora francesa que falava de coisa, e eventualmente ensinava francês. O privilégio, isso tudo acabou. Isso acabou há uns 40 anos atrás. Eu tenho foto da escola, escola paroquial, paróquia com CH ainda. Mais de 40. Como? Bem mais de 40. Não. Isso, elas funcionaram assim, fecharam há 40 anos. Foi alugada pela prefeitura. Ela foi construída antes, lá pelos 10 anos, com dinheiro não nosso, com dinheiro que vinha da Europa. Olha o privilégio. Isso acabou. Estão em escolas públicas, com professores de esquerda, nós estamos comentando isso, como eles têm quase que o monopólio na universidade à esquerda, já começa cedo, tá certo? E muito cedo, sobretudo com as meninas que são adultas, com 12, 13 anos, já sabe o que acontece, né? Com essa promiscuidade, esse total contato entre os sexos, isso acaba dando nos desastres que isso é lamentável. Então, os russos, os da Igreja Ortodoxa, não têm isso, e os católicos têm. Porque esse é um método católico. Ele chega, ele põe um hospital. O católico chega, ele põe um asilo de velhos. Olha, as famílias se alegram. Bom, eles ficaram morrendo de inveja e o Putin pediu a João Paulo II que retirasse o nosso amigo Monsenhor, eu vou mostrar a foto dele, Korduchevsky, e foi para a Bielorrússia, tá certo? E foi posto um outro lá, ecumênico, que tem boas relações com os ortodoxos e não faz nada. E que é o que o Putin quer, que não faça nada. Porque fazendo alguma coisa, o espírito apostólico da igreja ganha as almas. Então nós começamos a nos relacionar com os bispos, arcebispos, cardeais desses países, Croácia, Lituânia, Rússia também, em Moscou. E em Moscou, hoje, nós temos muito pouca influência. Porque o Putin, ninguém tem dúvida, ele é um ditador mesmo. E se apoia muito na igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa que o sustenta. Eu não vou dizer, ela é responsável pelo Putin, eu não posso dizer isso, não sei. Mas dá um grande apoio a ele. Dá bastante, dá um grande apoio. Então, nós falamos com esses sacerdotes, com esses bispos, por exemplo, que eles montassem, são casas de sustentação familiar. O que quer dizer isso? Com a liberdade que existe, a liberdade sexual que existia sob o comunismo, muitas moças ficam grávidas e querem o aborto. Então, nós dissemos, há uma casa que vai ser responsável, tenha seu filho e você será sustentada na educação dele. Então, foram fundadas casas assim. Mas isso aí não é só uma caridade que se faz, dando a outro um bem. Não, é uma ocasião de ensinar. Olha, você fez isso, esse seu filho, nós vamos sustentar, mas você está errada por isso, por isso. Não somos nós que fazemos, porque nós nem falamos a língua. Né? Croácia é uma língua, a Rússia é outra língua. Mas os eclesiásticos que fazem. E nós, como que exigimos dele, olha, o senhor... E esse clero é mais conservador do que o clero ocidental, não há dúvida. Havia no passado, quando havia cortina de ferro, ainda no tempo de Gorbachev, certos sacerdotes e bispos que saíam da cortina de ferro, vinham para o Ocidente, ficava algum tempo entre nós e dizia assim, até logo, eu vou voltar para lá, aqui eu vou perder minha alma. Okay? Uma coisa, por exemplo, lá, sobre o comunismo, as revistas luxuosas que nós temos, pornográficas, lá não tem dinheiro para isso. Discotecas, eles não tinham, eram raros. Tinha em Moscou, tinha em Novgorod, discoteca não tinham. E aqui são discotecas onde se bebe muito bom uísque, isso, etc. Motocicleta, pouco. Quando eu fui ao Quirguistão, na capital, o Bishkek,
é a capital. Eu vou dizer por quê. Porque nós financiamos numa universidade recém-criada pelo Yeltsin. Imagina, Yeltsin, não se lembra, ele substituiu o Gorbachev, portanto um comunista. Mas, como eles tinham que se liberar, eles disseram, a Lute Suleste tem o direito de abrir uma cátedra aqui. E nós financiamos um professor, uma cátedra sobre a civilização cristã. Não era sobre a igreja, era o que é a civilização cristã. E eu fui a essa universidade, estive com ele, nos receberam muito bem. Vocês não vão aqui, isso foi ano 2000, 2001, 2000 eu creio, ano 2000. Mas tem tempo, 23 anos. Bom, os namorados na rua nunca se dão a mão, por respeito, um anda ao lado do outro, não se dão a mão. Na faculdade, é como na nossa igreja hoje de manhã, homem de um lado, mulher de outro. Isso na faculdade. Isso num país comunista. Isso era o hábito comunista. Quer dizer, o comunismo não pôde proibir que eles fizessem isso, mas eles faziam isso enquanto membros da igreja ortodoxa ou muçulmanos, porque lá as duas primeiras religiões são os ortodoxos da Rússia, os muçulmanos e os católicos, o mínimo, porque não havia apostolado. E eles eram povos nômades. Eu estive com eles. Então, eles não moram em casa, assim, moram numas tendas cônicas, tá certo? Agora, bastante grande. Dentro dela tem, por exemplo, a área desta sala, feita de uma lã muito grossa, muito espessa, porque é muito frio. Lá. Eles passam 1 ano, 2 anos no lugar, depois dobram aquelas tendas, põem em cima dos cavalos e vão para outro lugar. Agora, o Stalin não queria saber disso. Disse, vocês todos aqui têm que trabalhar nas fábricas. Como é que um nômade, eles são nômades há 3.000 anos, como é que eles vão trabalhar numa linha de montagem? Começaram a se revoltar e foram mortos mesmo. Quase não sobrou kirguiz vivo, tá certo? Porque veja a diferença. Nunca a igreja faria isso, nunca. Você continue, eu vou dar um pároco para vocês, eu vou dar um responsável apostólico para vocês, vai acompanhar vocês. Como tem, eu não estava, mas amigos meus estavam em Lourdes, na peregrinação dos ciganos. E eles têm um bispo para os ciganos, um bispo oficial da Santa Igreja Católica para assistir os ciganos. E eles são nômades também. Bom, isso é o que aconteceu no Quirguistão. Nos receberam muito bem, mas veja, nenhum apostolado lá que o delegado apostólico declarou que o país não tinha interesse nenhum para a Igreja Católica. Como é que pode fazer isso? Ninguém entende. Bom, só hoje mesmo. Bom, nós financiamos uma igreja, aliás, achávamos que seria a primeira igreja católica no país. Não foi, depois descobrimos que não era. Já tinha uma outra igreja católica dos jesuítas, abandonada, fechada, não funcionava. Mas a igreja que nós financiamos está lá. E tem um padre, na época, conheci muito, foi ele que fez tudo para nós, como chama? O núncio. O núncio apostólico, numa nunciatura muito pequena, porque quase não é católico. Mas eles se interessam pela Igreja Católica. Essa cátedra de civilização cristã, eles veem a coerência da civilização cristã, eles veem a beleza. Como a civilização cristã tirou o povo da barbárie, que eram os primeiros, eram os francos. Eram os godos, os europeus de hoje eram francos, godos, visigodos, né? Completamente bárbaros. A formação levou séculos. Só mesmo uma dedicação. Aliás, eu recomendo muito um livro que a TFP publicou em 1992, no 5º centenário da descoberta, sobre os índios no Brasil, baseados em relatórios que estão na Bahia, numa biblioteca da Bahia, feito pelos jesuítas. Não quero saber o horror que era a vida dos índios aqui. Hoje, eles falam que
os europeus vieram, nós que temos sangue europeu, vieram aqui, acabaram com a civilização, não tinha civilização nenhuma, doença. A média de vida de um era 18 anos. Doenças horrorosas que eles tinham. Satanistas, evidentemente, tinha lá o pajé. Esse livro escrito pelo senhor, morreu, o senhor Escurra, Alejandro Escurra, um argentino. Um livro esse. Eles tinham prostíbulos masculinos, os índios tinham. E outras coisas que, em matéria de desordem sexual, eu não vou dizer. O incesto era hábito. O incesto era, quer dizer, os portugueses. E o padre Anchieta, é preciso ver que homem, padre não, santo, ele está, com toda justiça, ele é canonizado. Um homem absolutamente extraordinário. Os milagres que ele fez para evangelizar esse povo, os bárbaros eram assim também. Ora, em Bishkek, lá no Quirguistão, eles lendo o que é civilização cristã, eles dizem, bom, só a igreja pôde fazer, porque não existia protestantismo, era só a igreja católica. A França saiu da barra 1500 anos, são 50 gerações. A igreja sozinha a igreja formou a França durante 1500 anos. Depois é que veio o protestantismo, a decomposição. Então, vai abrindo a alma dessa gente para um apostolado. E uma gente que tem uma base para isso. Caiu a cortina de ferro. Quando eu fui lá, não tinha apostolado nenhum, mas o que tinha? Tinha a agência da Mercedes, tinha a agência da Volkswagen, tinha McDonald's, Coca-Cola à vontade, rock and roll o dia inteiro. O dia inteiro. Restaurante na estação de trem, de ônibus. Eles não têm trem. São tão pobres que não. Rock and roll. Então, quem é que fez o apostolado lá? Foi a parte ruim da nossa civilização. Eu falei, mas quem é que vai comprar um Mercedes aqui? Estava lá. Eu acho que era para dar inveja para algum outro. Mercedes, não tinha ninguém na agência, evidentemente, a gente andava, não tinha criminalidade, não. Resultado, depois da abertura da cortina de ferro, eles pioraram. Não vamos dizer bendito comunismo, não podemos, mas o comunismo não estava conseguindo chegar a uma perversão tão profunda quanto queria. Daí, o Dr. Plínio chama o comunismo da terceira revolução, protestante, Revolução Francesa, Revolução Comunista, e nós entramos na quarta revolução, que é a revolução dentro da alma. Quer dizer, eu faço o que eu quero, eu tenho lei de velho. Eu não caso, eu divorcio, eu faço aborto, eu me visto como quiser, né? Até chegar às modas das calças rasgadas hoje em dia, no nosso tempo, a gente, mas como? Como é que... Aí eu orgulho, paguei caro. Comprou um buraco. Agora, como é que está a cabeça dessa pessoa? É igual a calça. É igual a calça. É isso mesmo. Não, mas é mesmo. Esfrangalhado. A senhora tem toda a razão. Porque quem não luta contra uma determinada aparência que exerce uma influência, acaba absorvendo aquele defeito que está expresso simbolicamente, no caso aqui, uma calça. É assim. A arte moderna de Picasso, se alguém gosta de Picasso aqui, me perdoe, mas aquelas loucuradas, aquela coisa, a nossa cabeça virou assim. Os absurdos que nós vemos hoje em dia. Então, nós nos lançamos também numa educação cultural deles. Quer dizer, era um apostolado total, que caminha para o apostolado total. Não se muda o hábito deles. Não se muda. Eles habituados ao divórcio, porque praticamente não existia o casamento, infelizmente, 30, 40 anos depois, muitos continuam assim. Mas muitos que tinham um início de formação católica, eles dizem, não queremos. Para isso, organizamos peregrinações a Roma.
para que eles fossem à Itália, mas recebidos, hospedados em boas casas de freiras corretas, com aquelas que nós vimos hoje de manhã, com boas ideias que possam transmitir para ele não só o ensinamento, você precisa fazer isso, você abandone tal vídeo, não, que vejam, eu diria, na santidade daquelas freiras, na compostura delas, a expressão de uma verdade. E eles passaram a essa, uma das imagens que nós levamos, isto aqui foi assim, não nos deixe sozinhos, façam qualquer coisa. Isto aqui se deu, este é um tanque russo que investe contra os lituanos. Olha, tem um lá embaixo que foi estraçalhado. E eles segurando o tanque. Você imagina o que é segurar um tanque? Na porta do parlamento de Vilnius. Tá certo? Porque eles pediam a liberdade. Isso foi pouco antes de nós estarmos lá. Daí eles terem dito a nós, isso que todos entendem aí, não nos deixem só, façam alguma coisa por nós. Nós dizemos, nós vamos deixá-los sós? Será o que vai acontecer com essa gente? Aqui, está lá, era o que eu queria mostrar. Esta é a delegação da TFP, que foi a Moscou, foi até o escritório do Gorbachev, com o risco que nós vimos na leitura do Figaro. Nós temíamos, não corremos risco de prisão, mas nós temíamos. E essa foto que foi feita na Praça Vermelha, depois de entregue, temos o recibo, o secretariado lá, não era a secretária de Gorbachev, nós não chegamos até a porta dele, não, mas ele é no ministério, ele era o primeiro-ministro. Uma coisa interessante, quando foi entregado, quem recebia, quem querem camarada. Aí aqui não tem camarada, tem cavalheiros. Eu não sabia. Mas, este é o livro da confiança. Nossa. E aqui uma curiosidade, acabamos mandando o livro para Cuba também. Cuba não está no leste. Mas foi. Agora, a Albânia tinha a pior espécie de comunismo, era na Albânia. Era a pior espécie. Era uma terra de grande catolicismo, como chamava Scadenberg. Exatamente. Nossa Senhora do Bom Conselho, conhece a história, ela veio da Albânia. Isso aqui vem pelos defeitos que tem aqui, é um estuco, não? De parede. Um reboco. É assim, isso é como se ela tivesse pintada aqui, e isso tudo se destacou e foi pelo ar em 1557 e 67. 1567. 1567, foi para a Itália. Ele pousou. Tinha uma senhora muito piedosa, uma viúva, conhece a história, né? Eu não vou contar a história, foi para lá. Nós fomos à Albânia, foi caravana na Albânia, vários dos nossos foram lá. Lá também uns sinais de opressão piores do que esses que eu contei aqui, mas eu tenho a alegria de dizer que nós participamos da reabertura do santuário onde ela estava. Participamos da reabertura do lugar onde ela estava. E que ela continua fazendo milagres lá, mesmo não estando lá. Até isso foi ocasião de uma bela observação de Dr. Plínio. Dr. Plínio disse, tem almas assim. A gente pensa que Nossa Senhora os abandonou, saiu e que eles estão sós, mas ela continua fazendo milagre lá. Tal é a bondade que ela tem. E em Genazzano, onde ela está, na Itália, nós vimos, né, os albaneses vão e deixam carta, minha mãe, volte para a nossa terra. É de cortar o coração,
Mas nós não queremos que ela volte, né? Queremos que ela fique lá em Genazzano, onde está. Não sei. Isso aqui. Circulavam edições da Sagrada Escritura difíceis de ler, não só pelo tamanho da letra, mas a Sagrada Escritura a igreja tem uma interpretação. Os protestantes nos criticam, vocês não leem a Sagrada Escritura. Mas nós temos os santos, não? Quem foi São Francisco de Assis? Foi um homem que viveu o que está na Sagrada Escritura. Ele transmite o que é, olhando para ele, a gente vê a Sagrada Escritura em ação. Mas ele é assim, Santo Inácio é assim, todos os santos são assim. Eles não têm santos, eles não têm esse exemplo daqueles que praticaram o que está na Sagrada Escritura. É muito bom ler a Sagrada Escritura, tanto que São João Bosco, então, ele escreveu um livro sobre para os jovens, ele era um grande educador, a história sagrada. E nós mandamos traduzir, aí grande parte dos nossos recursos financeiros vão nisso, traduzindo para o estoniano. São 3 paizinhos desse tamanho assim, né? Todos eles cabem em 1/10 de Minas Gerais. Né? Cada um tem uma língua diferente. Estônia, Lituânia e Letônia. Cada um tem. E toma tradutor, a gente paga, e o russo, e nós tivemos o apoio do arcebispo de Riga, na Letônia, Jānis Pujats, é o nome dele. Ele nos apoiou muito, não com recursos financeiros, que ele não tem em São Paulo, mas para mandar o livro de São João Bosco para as escolas, para os hospitais, para os seminários. Isso é. Então, é um modo de nós atendermos o pedido não é um pedido de Nossa Senhora. Ela falou, está contida nas revelações de Nossa Senhora em Fátima, que todos nós conhecemos, a conversão da Rússia. Será que isso ajuda? Bom, lendo, então, deixa eu ver. Não, mas 20 minutos não tem. Este é o nosso amigo, aqui está Jerzy Mansour. Ele tem a maior diocese do mundo, que é na Sibéria Oriental. Ele disse, eu não dou conta, como é que eu vou administrar isso? Tem que ir de trenó, de uma puxado por aqueles cachorros, plém. Ele vai, então, lá... Distâncias imensas, certamente. Como? Distâncias imensas. Não, e no gelo. O inverno, em curtas distâncias, porque ele atravessa os lagos, por cima do lago. Não é que ele anda sobre as águas já, mas ele atravessa de trenó. Então, eles começaram a falar, bom, e o rosário? E nós dissemos, mas meu Deus, o terço que nós rezamos aqui, nós tínhamos esquecido do terço. Mas eles leram lá e disseram, não, olha aqui, Nossa Senhora fala do terço. E eu já mencionei isso para os senhores, passamos a mandar terços para lá. Bom, começamos a receber, as cartas são de apoio, são muitas que nós recebemos. Este aqui, do Vaticano, este aqui é Dom Custódio Alvim Pereira, arcebispo emérito de Lourenço Marques. Lourenço Marques é comunista, caiu no comunismo, é África, é comunismo mesmo. E ele... antigo de Moçambique. Nem chama Lourenço Marques mais, né? É Maputo. Maputo, exatamente. Eles na África do Sul também mudaram o nome. E a comunistização lá foi terrível. Aqui são peregrinos, aqui são os peregrinos. Bento XVI, em 18 de maio, também faz datas, em 2005, tá? Ele recebe. E desde então continuam essas peregrinações, que para eles é um deslumbramento estarem no Ocidente, poderem entrar em São Pedro, na Basílica de São... Não é Basílica de São Pedro, é Basílica, né, de São Pedro, na praça de São Pedro. E aqui eu quero ver
Bom, esse é do Vaticano, é de uma congregação do Vaticano, louvando o nosso trabalho. Então, eu acho que está em italiano, não é, São Paulo? Dá para subir, é uma pena. Aqui é na olha lá, Sibéria. Tá? A pobreza da Sibéria, em frente a uma, eu acho que era igreja, de madeira. Diz, não, mas não tem aparência de igreja. Mas não pode, não podia ter aparência de igreja. Tinha que ter aparência de um estábulo. Né? E lá dentro é que eles rezavam. Ou de um armazém. Né? E lá dentro é que eles rezavam. Infelizmente, quase não aparece. Saindo da Itália, a nossa ação em todos esses países. România, Ucrânia, fomos muito à Ucrânia, eu repito, porque lá tem muitos católicos. E fomos apoiados, aqui vai, eu nem sei se ele vai aparecer ou não, o padre Paulo Viskovits. O Gorbachev já era primeiro-ministro, prometendo liberdade para todo mundo, etc. Ele foi, na noite de Natal, foi rezar numa igreja. Chegou a polícia e prendeu os católicos, que estavam alguns. Ele era muito jovem ainda. Natal é inverno lá. A temperatura estava muito baixa. Eu não sei, -10, imagino. Não sei. Tiraram toda a roupa dele, despido, e disse, agora vai para casa. Ele disse, eu não vou chegar vivo em casa. Eu não vou chegar vivo em casa. Mas com grande esforço, chegou. Todo queimado. Ele ficou queimado de neve para o resto da vida. E ele soube que outros, uns 3 católicos, foram mortos. Imagina como eles foram. Sob Gorbachev, quer dizer, eles metiam um arame aqui, tiravam aqui e de penduravam. Ele escreveu um livro. Eu li o livro dele. A História da Igreja na Ucrânia. Muito amigo nosso. Tem mais uma? Bem, aqui é um livro. Este é um amigo que fez muito, o Mário Zikovic, junto com a esposa dele. Ele já era um bom católico sob o regime comunista. E ele é uma relação pública de primeira, mas tão corajoso que um dia os comunistas promoveram, já com liberdade, um concurso de pizza. Quem fazia a pizza melhor. Então, vieram os pizzaioli lá, serviram a pizza. Então, foi eleito, fulano tal ganhou. Ele se levantou e disse assim, vocês vêm aqui atrás de um pedaço de pão deste tamanho. Eu quero dizer para vocês que vocês devem ir atrás de um pedaço que foi pão e que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo depois da consagração e que é apenas desse. Sob o comunismo, esse que está aí. Mário Zikovic. Eu estive várias vezes. Ele é da Croácia, não. Ele... Hã? Não, era Iugoslávia. Mas é Croácia, tem impressão. Bom, só está aqui. Kirguistão, da Eslováquia. E ele agiu muito em todos esses países. Imagina, a mulher dele chama-se Darka. Não é um nome comum para nós. E isso já tem tempo, ele envelheceu, mas atualmente ele passou para um filho dele, para um sobrinho dele, a atuação. Bom, pode passar mais. Aqui vão Biblioteca Religiosa em Moscou, eu já tinha mencionado. Bom, agora, isso aqui é na Itália. O que acontece? A certa altura, os católicos na Itália
diminuíram os donativos para nós. Diminuindo os donativos para nós, diminuía terço, imagens, tudo isso para os que estavam na cortina de ferro. Então nós tivemos que fazer uma ação na Itália, e fizemos, de visitas da imagem, como os senhores têm aqui, contínua, a recitação do terço e visita às paróquias. Aqui, veja só, é visita de está escrito lá São Giorgio e Salerno, sul de Nápoles, para incentivá-los a nos apoiar cada vez mais. Mais um, aqui também na Itália, aqui numa empresa de automóvel, muitas vezes o exército vai e recebe Nossa Senhora num helicóptero. E de helicóptero, nós vamos ver isso aqui, levam até a igreja ou a praça principal. Karaganda, essa é a igreja que nós financiamos em Karaganda. Já ouviram falar em Monsenhor Schneider, não? Ele vem muito aqui. Nós ajudamos, não pagamos a igreja gótica em Karaganda, que é a capital do Cazaquistão, onde ele é bispo. Eu acho que é na Fiat, aqui embaixo. Aqui é um arcebispo que fala durante a visita da imagem que nós levamos. Vejam os policiais lá, ele prestando honra a Nossa Senhora. A Itália tem um substrato católico bastante vivo ainda. Num Carmelo, crianças. Essa é uma ação que foi necessária ser feita na Itália para que cresça a nossa ação nesses países comunistas. Bom, então, aqui termino, é uma das nossas atividades que pede muito empenho nosso, muita gente, tradução, mandar pelo correio, viagens, tá certo? Imprimir os livros, línguas que nós não conhecemos. Tem um tradutor, você tem que dar para um outro tradutor, fazer a correção para saber se está bem. Como é que eu vou corrigir o croata, saber se ele é fiel ao texto? Mas é um trabalho que nos deixa muito contentes, porque é inteiramente na esteira deixada por Nossa Senhora em Fátima, quando ela pede o terço e a conversão da Rússia. Voilà, é isso.